Irmãos, falando sobre processos, só aproveitando esse tempo de conversa aqui, porque é bom aproveitar todo comentário na mesa, assim, para edificação de todos. Um dos nossos problemas doutrinários é que a gente começou a desenvolver doutrina de ir para o céu e não de cumprir o propósito na terra. Então, Cristo foi sacrificado no céu e ele cumpriu esse destino na terra. Então, ele foi formado para ser Cristo na terra. Então, se nós somos um com Cristo, o destino dele é encher a terra da glória de Deus, da glória de Cristo. É para que Deus seja conhecido na terra. Então, ele disse, está consumado. Ele estava onde quando ele disse está consumado? Onde ele estava quando ele disse está consumado? Na cruz, aí. Então ele tinha que ter esperado chegar no céu para dizer que estava acostumado. Estava acostumado. Se o destino dele fosse o céu, ele tinha que sair daqui caladinho, chegar lá no céu e dizer o quê? Está consumado. Mas onde é que ele disse que estava consumado? Na terra, porque ele estava predestinado a revelar as virtudes de Deus na terra. Ele cumpriu o destino dele, voltou para onde? Para a glória, para junto do Pai, porque lá não é destino, lá é origem. Amém? Então, nós somos predestinados a sermos filhos de Deus na terra, para que a glória de Deus seja revelada na terra. Para surpresa de todo mundo, Jerusalém é uma cidade que desce. Amém? Eu vi a nova Jerusalém descendo. Então, para desapontamento de todo mundo que gosta de subir, parece que Deus insiste em continuar descendo. Aleluia! Quando Jesus subiu para o céu, o povo ficou olhando para cima, falou, quando é que será que não vamos subir também? E o anjo bateu nas costas dele e falou assim, o que vocês estão olhando para cima? Do mesmo jeito que vocês estão vendo ele subir, ele vai descer de novo. Então Deus insiste em descer, para onde nós estamos querendo subir. Glória a Deus. Aleluia. Uma irmã sentou aqui para me fazer uma pergunta bem íntima, pessoal. Ela falou assim, Paulo Júnior, quando você falou que se converteu aí, seu encontro com Deus, essa transformação, qual foi a palavra de revelação na sua vida e que transformou seu entendimento? Porque às vezes, do jeito que você vai conversando com a gente, parece que existe uma revolução do pensamento. Eu falei, eu recebi uma palavra que foi a palavra de revelação na minha vida. Essa palavra está lá na primeira carta de João e diz assim, Deus é amor. É nisso que eu medito. Tem 50 anos. É disso que eu converso. Tem quase 40 anos. E é isso que eu ensino. Então existem várias formas de ensinar a mesma coisa, mas eu não compartilho, não ensino outra coisa senão Deus é amor. E sendo amor, ele gerou filhos do seu amor. Então, portanto, amor não é a possibilidade de ser amado. Amor é a condição de amar tanto quanto fomos amados. Então, nós não estamos aqui para agradecer o quanto fomos amados, mas assumir a responsabilidade de amar da mesma forma com que fomos amados. Então Deus nos amou de tal maneira que compartilhou conosco sua graça de maneira multiforme para transformar o nosso entendimento, para que a gente pudesse amar tanto quanto Ele nos amou. Então nós não temos o privilégio de ser amado, nós temos a responsabilidade de amar, porque Deus é amor. E quem não conhece o amor, não conhece a Deus. E o oposto de amor não é ódio. É medo.
a gente só tem ódio e raiva de quem a gente tem medo. Porque o perfeito amor lança fora o medo. Então, o contrário de amor não é raiva, é medo. Porque a gente tem medo de que alguém nos faça alguma coisa que o amor de Deus não seja capaz de superar. Então, quem ainda tem medo é porque não conhece o amor de maneira plena. Então, quem não conhece o amor de maneira plena vai viver todo tipo de crise de identidade porque confia nos seus sentimentos porque não conhece o amor. Amém, amados? E aí ele colocou suas emoções, seus sentimentos no lugar do amor, por isso que ele tem medo. E tendo medo de não ser correspondido nos seus desejos, ele acaba inventando um ente humano que não é a forma humana de ser. Então, só é o humano ser aquele que é formado pelo Espírito para ser a exata expressão de quem Deus é. Então, nem todo ente humano é um humano ser, só é o humano ser, pleno de identidade e propósito, aquele que conhece o amor de Deus. Por isso que nós conhecemos e prosseguimos em conhecer, e a oração de Paulo é para que a gente seja transformado pelo pleno conhecimento desse amor, para que, enraizado nesse amor, nós sejamos fortalecidos no nosso homem interior até ser transformado na perfeita imagem de quem Deus é, de glória em glória. Amém? Amém. Antes da gente cantar uma canção aqui, queria te fazer duas perguntas que eu acho que vai ser bom para a gente que está te ouvindo, para a gente que está te ouvindo sempre também, para a gente que não te ouve sempre, enfim. Eu sei que é chata uma pergunta, mas eu sei que você repete muito isso também, mas diante de tudo que a gente ouviu aqui, há uma pergunta que a gente sempre ouve quando a gente está nas mesas, tá? Mas isso tudo aí, como é que eu coloco isso na prática? E eu creio que a sua resposta, ela nos ajuda a ter esperança para crer, né? Eu acho que seria importante, assim, tentar resumir, mas eu acho que é muito legal para a gente te ouvir nesse sentido. Tá. Na verdade, é o que nós vamos conversar daqui para frente. É? É. Mas... mais uma caixinha de pergunta, tá aquela bom. de 1 minuto. Então. Respondendo essa pergunta com poucas palavras, na prática, pratica. Eu vou dar um spoiler para vocês aqui. Amanhã o Paulo Júnior vai pregar numa igreja lá em Blumenau, né? Aí os caras mandaram várias perguntas. Você é casado? Com quem? Filhos? Quantos? Qual que é o seu hobby? Aí ele tá lá, pescaria. Falou, uma curiosidade sobre você. Aí ele foi lá e falou, a curiosidade é que eu sempre me achei engraçado, mas quando eu fui tentar dar uma piada na Lana, foi o pior dia da minha vida, né? Aí eu ouvindo, eu falei assim, Paulo Júnior, tem uma pergunta aqui que eu tô curioso para saber sua resposta. Aí a pergunta da igreja, dos jovens lá, é o seguinte, se você tivesse muito dinheiro, o que você faria? Aí eu falei, quero ver o que o gordinho vai responder, né? Ele, se eu tivesse muito dinheiro, o que eu faria? Eu falei, gastaria. Ué, faz sentido, velho. É lógico, o dinheiro foi feito para gastar, mas não. Amém? Aleluia. Então, antes aqui, mas eu queria uma pergunta te provocar. Eu sei que a gente vai cantar, o irmão já está preparando ali, mas eu queria também que você fosse rápido e objetivo, porque no seu ministério são vários momentos, né? Eu sei que também você vai chegar lá. Mas do Paulo Júnior, às vezes a gente olha o Paulo Júnior, meu Deus do céu, é muita coisa, é muito conteúdo. Eu lembro quando a gente caminhava lá no início, falando, vocês ficam falando aí, mas não era isso tudo quando começou a caminhar comigo, não. Mas aí você vai ler os manuscritos, a parada aqui de sexual, sensual. Pelo Jota já conversava aí, discernir isso em amigos, mais de 30 anos, enfim. Mas eu chorei pra caramba num testemunho aqui, a gente ia pregar lá na CTPI e foram 80 irmãos da Adventista. Então pensa, irmão, os adventistas ouvindo um ex-presbiteriano, um presbiteriano na jornada do Paulo Júnior, sentando em todas as mesas que um amigo chama, e os caras lá com 80 pessoas investindo,
difícil esses caras investirem fora da bolha, né? Isso é muito raro. E esses irmãos foram para lá, enfim, então um testemunho grande, Paulo Júnior compartilhando, a gente emocionado, chorando mesmo. Mas depois eu fui para Uberlândia, passando, eu ouvi uma outra história que me chocou demais. E aí vai a minha pergunta. O zelador lá, de um lugar gigante de Campinas, de um auditório gigante de Campinas, ele lavando lá, passando, Hugo, pano, limpando, e ele ficou encarando, e a Sal da Terra Editora tem crescido, colocou lá um estúdio, e a foto era do Paulo Júnior para lançar o livro, aquela coisa toda, mas o Paulo Júnior não foi. Por causa da cirurgia e tal, ele não conseguiu ir, aquela coisa toda, todo mundo esperando ele, muita gente indo pra ouvi-lo, enfim. E aí, o mais engraçado foi isso, que o cara começou a passar pano, rodeando ali o stand da Sal Editora, rodeando. Aí os caras ficaram incomodados com o cara, porque eu falei, meu Deus do céu, o cara não para de olhar, chegou, meu senhor, tá tudo bem? Ele falou assim, esse homem cresceu, né? Aí ele falou, você conhece ele? Ele falou, eu lembro quando eu era jovem e eu tinha vivendo meus piores momentos da minha vida e um amigo me chamou para ir para Uberlândia num acampamento. E eu fui para esse acampamento sem esperança e esse cara estava lá, jovem, e nas mãos dele saía fogo. E foi lá que eu entreguei a minha vida para Jesus. Enfim, eu ouvi essa história e falei, caraca, eu fiquei feliz demais e fiquei revoltado. Falei, por que o Paulo Júnior nunca me falou que saiu fogo da mão dele, pô? Mas por que eu tô falando isso? Porque é muito forte, né? Assim, a gente tava ali conversando atrás também, o Joey conheceu o Paulo Júnior lá no Rock no Vale, e aí o Joey tava falando, sou seu fã, hein? Ele falou, é mesmo? Pega meu número. E aí, depois de muitos meses, o Joey é daqui da região, 3 horas daqui, o Paulo Júnior estava na casinha e mandou mensagem pro Joey, vou estar na casinha em Floripa, mesmo com essa agenda, essa coisa louca. Mas são as várias etapas do seu ministério, né? Mas sem perder de vista essa essência, né? Da relação, enfim. Mas a minha pergunta e seja rápido também, porque a gente quer ouvir a música, mas seja rápido, assim, esses vários momentos da sua vida, de um homem que pegou fogo na mão, de um evangelista que pegava o terno e sacudia e o pau quebrava, até chegar nesse lugar que não tem ordem, não tem cronograma demais. E não é porque a gente é desorganizado, é porque é isso que pulsa o nosso coração. É sentar, é chorar com o irmão, é conectar o outro, é falar, você precisa conhecer fulano, pega o número do ciclano, não atende, e o Espírito não atende esse cara agora, você vai atender esse cara daqui 3 meses. E tá aqui, o Paulo Júnior, mais de 65 anos, na intensidade que você tem, tá aqui falando quinta à tarde, quinta à noite, ontem de manhã, ontem à tarde, ontem à noite, hoje de manhã, almoço, você não foi nenhuma hora para casa, pro hotel. Nós vamos ter aqui o louvor e depois o último momento a gente vai estar liberado para ter mais tempo junto, enfim. Amanhã de manhã lá no F-Hop, à tarde nós já acaba a pregação, a gente almoça, vai para Blumenau à tarde, Blumenau à noite, Blumenau amanhã de manhã, Blumenau amanhã à tarde, viaja de madrugada, pega a mala em Goiânia para ir para os Estados Unidos, um lugar que você não quer, mas tá indo. Então, assim, 65 anos... Não entrega, não. Nessa intensidade toda, assim... Você me expõe o tanto que você quiser, mas não me entrega, não. Mas, assim, e tudo isso... cheio de neto, cheio de bisneto, seus netos em Manaus, Floripa, para poder desfrutar. E, enfim, eu queria que você falasse rapidamente o que isso representa para você, de um jovem que pegava fogo na mão, que casou com uma viúva e plantou igreja e hoje cuida de corações aqui como talvez ninguém. Então eu queria te ouvir, queria que a gente pudesse te ouvir também nessa intimidade também. Se a palavra que me iluminou, me converteu, me guia até hoje, Deus é amor. Então isso tem que gerar na nossa vida uma correspondente. 0 expectativa. Nem de Deus tem expectativa. Não tem expectativa de você, não tem expectativa das pessoas, não tem expectativa de circunstâncias, da vida, e muito menos de Deus. A pior frustração que você vai ter na vida vem da expectativa que você tem de Deus.
Porque Deus não está empenhado em satisfazer sua expectativa, mas em dar segurança para poder te desapontar delas. Porque o que cansa na vida não é trabalho, é frustração da expectativa. Por isso, perplexos, mas não desanimados. Sabe o que orienta a minha vida, Mateus? Você sabe disso, você está lá dentro de casa. É zero expectativa. Livre de todos. Livre. Eu só consigo amar a Lana porque eu fiquei livre dela. Só consigo amar meus amigos porque fiquei livre deles. Só consigo amar a Deus porque fiquei livre dele. Porque onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. Porque se eu tivesse expectativa de Deus, então eu teria medo. Amém? Então abandone, deixe para trás todo tipo de expectativa que se alimentou até hoje. Porque a expectativa só fala da sua soberba associada às suas carências. As expectativas foram geradas a partir de uma soberba que se atrelou a uma carência. E um soberbo carente é presunçoso a ponto de gerar uma expectativa. Amém? Simples assim. Porque quando você se liberta das suas expectativas, você vai viver a vida como quem pode conhecer e não como quem quer entender. Quem quer conhecer faz uma pergunta. Quem quer entender levanta uma questão. Jesus nunca vai responder aos seus questionamentos, mas vai responder todas as suas perguntas. Amém? Glória a Deus. O irmão levantou a mão lá. Esperança. Esperança é certeza do que é. Expectativa é o desejo do que pode ser. Expectativa é o desejo do que pode ser. Esperança é a certeza do que é. Esperança não é estar à espera. Esperança é ter certeza que não desespera. Então, ter esperança é ter certeza e não estar à espera. Estar à espera é que bom que fosse, quem sabe será, talvez seja. Esperança é assim é. A esperança faz com que todo o seu dia seja hoje. Expectativa é o desejo de que o seu amanhã seja diferente de ontem. E aí você não presta atenção no que está acontecendo hoje. Amém? Glória a Deus, amado. Aleluia, mano. Conheça Deus hoje. Aprenda com Deus hoje. Viva os processos hoje. Isso é tão grave na nossa vida que a gente transforma a eternidade num tempo longo. A gente acha que a gente vai entrar para o céu e a eternidade serão vários dias emendados um no outro. Aí os anjos são animador de resort. Então a gente pensa que o céu é resort, como é que chama aquilo? All inclusive. Aí todo dia de manhã você acorda no céu, vem os anjos. Gente, hoje piscina! É todo mundo lá pra piscina. Você pensa bem, rapaz, depois de 5.345 dias ou anos no céu. Você pensa bem, nós lá no céu, 5.323.432 anos. Haja criatividade para aqueles anjos. Eternidade não são muitos dias. Eternidade é um único dia que de tão intenso não fica nem mais claro nem mais escuro. Eternidade é um dia em pleno sol de meio-dia, onde não tem sombra.
Não vai ficar nem mais claro, nem mais escuro. Eternidade é um dia que de tão intenso nunca acaba. Sabe onde é que vai ter longevidade? No Lago de Fogo. O cara que conseguisse vender morte no Lago de Fogo era o cara mais poderoso do mundo. Porque lá no Lago de Fogo, anjos e homens vão descobrir que são imortais. E essa é a desgraça. A imortalidade sem propósito. Então não queira durar. Queira viver. E para viver, não tem expectativa de quanto você vai durar. Porque a expectativa de quanto você vai durar está atrapalhando você a viver. Amém? Aprenda a contar os seus dias, de tal modo que todos os seus dias se chamem hoje. No dia de hoje, a sua igreja está aberta ou fechada? Como nunca esteve. Amém? Porque ela está revelando um propósito que é eterno. Coloque o seu coração em plena, absoluta e perfeita conexão com o que é eterno. Porque como filho de Deus você representa a vida na sua eternidade e não no seu tempo. Amém? Então você não tem expectativa de tempo, você tem convicção de eterno. Glória a Deus. Amém. Vamos aproveitar esse cântico aí do mais perto, né? Porque a gente está chegando ao nosso tempo aí, né? De ir ajuntando, reunindo tudo aquilo que Deus tem compartilhado aqui conosco nesse tempo de comunhão. E aproveitando esse cântico aí, essa inspiração, como é que a gente conceitua, né? Esse mais perto. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível viver uma relação agradável com Deus, porque é necessário que aqueles que de Deus se aproximam tenham convicção a respeito de quem Ele é. Então nós temos um problema conceitual. Lembra que eu falei que a gente está muitas vezes trabalhando o visível do visível, em vez de trabalhar o visível do invisível. Então, quando eu estou falando que eu quero estar perto de Deus, eu estou falando do quê? De uma proximidade geográfica. Então, ninguém precisa de fé para estar perto de um Deus que é onipresente. Então, Deus está perto até de quem não quer estar perto dele. Então, o maior transtorno do capeta é que ele tenta ficar longe, mas Deus é onipresente, está sempre perto. Então, a vida do capeta é um inferno, porque Deus está o quê? Perto. Se Deus estivesse longe, a vida dele não era um inferno. Era a vida dele. Vem cá. O Guilherme. Então, muitas vezes, nós temos uma noção de fé que funciona assim, ó, e tem a ver com o que a gente vai conversar agora sobre propósito. Então, a gente falou sobre virtude, falamos sobre processo, e agora vamos falar sobre propósito. Amém? Então, uma vez que eu tenho convicção de virtude, eu me submeto aos processos que vão cumprir o propósito. E o que é o propósito? É que eu me torne cada vez mais próximo de Deus. Então, todo aquele processo lá, acrescente a sua fé, a virtude, conhecimento, até que você chegue aqui, aos afetos. Então, onde é que eu vou estar totalmente próximo do Pai que me gerou? Se Ele é amor, então quando a minha fé caminhar para o amor, então agora eu me tornei exatamente semelhante a quem Ele é, e eu posso ser a imagem do conhecimento que Ele quer oferecer. De modo que quem vê um filho, vê o Pai que enviou. Então, mas muitas vezes, faz de conta que você é Deus aí, tá bom? Não, mas não faz essa carinha de Deus bonzinho, não. Faz uma cara de Deus sério, assim. Não, um Deus que não está gostando. Você está gostando? Não
pode estar gostando. O trem está tudo atrapalhado. Hã? Não está gostando. Aí a gente pensa que fé é para ir cantando o que ele gosta. Aí Deus fala assim, hoje o louvor tá bom, tu tá arrepiado. Vai cantando mais. Aí a gente vai cantando e Deus vai deixando a gente chegar perto. Aí a gente já mete umas ofertas no pé dele. E ele não aguenta uma propina. Deus não aguenta a propina, não. Música boa, então, ele fica doidinho. Aí a gente vai cantando, oferecendo um dinheiro, umas rezas. E ele vai deixando a gente chegar perto, até uma distância que ele me abençoe. Porque a gente leu o versículo da seguinte maneira: aquele que tenta chegar perto de Deus, é necessário que creia quem Ele é, e Ele é o abençoador daqueles que o buscam. Então, tudo que a gente quer é chegar perto o suficiente para usufruir o poder do Onipotente. Não é disso que a palavra de Deus está falando. Ele é onipotente. Ele é onipresente. E ele é onisciente. Ele sabe do que a gente precisa sem antes de a gente ter falado nada. A maior perda de tempo é a gente ficar explicando para Deus o que a gente precisa. Como se ele já não soubesse. Então, quando ele está falando de perto, é próximo. E não perto. A fé é o que me possibilita ser a expressão mais próxima de quem Ele é. E aí, pela fé, eu vou me aproximando nos processos de transformação a uma expressão cada vez mais correspondente. Eu vou sendo transformado de glória em glória na perfeita imagem de quem Ele é. E a melhor e mais perfeita imagem de quem Ele é que Ele é abençoador daqueles que o buscam. Então eu me libertei da expectativa de ser abençoado e agora, bem próximo de quem Ele é, eu sou tão abençoador quanto Ele é. De modo que eu não chego perto para ser abençoado com a mulher que Ele pode me dar. Eu sou tão próximo dEle que eu passo a ser a bênção que a minha mulher precisa. Aleluia, irmão. Amém, Gabriel? Glória a Deus. Amém? Então é assim que a gente se torna próximo. Então a fé, então a música, a oração, a palavra de Deus, o dinheiro que eu entrego, não é pelo que eu posso receber, é porque minha consciência foi transformada naquilo que eu posso oferecer. Então, todo o dinheiro que eu tenho, eu vou fazer o quê? Vou gastar na vontade dEle. Eu vou saber usar esse recurso exatamente onde Ele quer que seja usado. E eu vou louvar e cantar para expressar toda a virtude que Ele me revelou. Amém? Glória a Deus. Posso ficar feliz já? Olha, agora você pode fazer o que você quiser, pai. Você é Deus. Inclusive, se você quiser sentar, você senta. Se você quiser ficar em pé, você fica. Eu não sou eu, vou falar para Deus o que ele tem que fazer. Já cometi a heresia, agora estou liberto. Glória a Deus. Amém. Amém. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma observação? Na verdade, nós estamos conversando o tempo todo sobre a mesma coisa. Uma consciência clara de natureza. Qual é a minha natureza? O amor de Deus, é a substância da qual sou feito. Qual é a minha identidade? As mais variadas formas em que esse amor se revela através de nós. E como é que eu vou sendo transformado nessa expressão visível do que o amor é? Vivendo os processos que Deus quer que eu viva, sendo manipulado pelas suas mãos, de modo que eu me torne exatamente a expressão visível daquilo que Ele quer revelar através de mim. Então nós temos vários vasos,
moldados e manipulados por Deus, as formas são diferentes, as características são diferentes, as vocações são diferentes, as peculiaridades são diferentes, mas a essência é a mesma. Todos representamos o mesmo amor, mas temos uma multiforme expressão de graça. Amém? A graça não é para minha salvação apenas, mas a graça me salva para que eu possa cumprir o propósito, que é viver em comunhão. Então agora a gente vai falar um pouco sobre propósito, e propósito é a comunhão do Espírito. Então, a obra de Deus na minha vida se fundamenta no amor, se revela na graça e tem o propósito do quê? Da comunhão. E sabe o que a gente fez? A gente mutilou a obra de Cristo na nossa vida. Porque a gente interrompeu a obra de Cristo na salvação pela graça e não na comunhão do Espírito. Então a nossa salvação ficou sem propósito. Porque ficou a salvação pela salvação. E aí hoje nós somos salvos solitários ou solitários salvos. E deixa eu te dizer uma coisa. Solidão já era um problema para a gente antes do pecado. Estava tudo certo e não estava bom. Amém, irmãos? Está vendo como é que o certo não é necessariamente bom? Deus veio na criação, olhou, tinha alguma coisa errada? Não, o homem não tinha pecado, estava tudo o quê? Funcionando redondinho. E apesar de estar tudo funcionando e estar tudo certo, Deus olhou, não é bom. Não é bom que o homem seja só. Mas foi Deus que chegou a essa conclusão? Não, ele já sabia disso antes de fazer o homem. Ele só deu tempo para o homem perceber que mesmo estando tudo certo, não é bom ser só. Então quem precisava desse tempo para descobrir que mesmo tudo certo, isso não significa que está bom, não era Deus, era o homem. Porque o homem já tinha sido criado pessoa. Então, quando Deus criou o homem, criou ele para ser pessoa e não indivíduo. Então, Deus já sabia que o homem seria o quê? Pessoa e não indivíduo. Quem precisava saber que o homem é pessoa e não indivíduo? O homem. E por isso ele tinha que ser uma pessoa vivendo como indivíduo para saber que uma pessoa vivendo como indivíduo não é bom, ainda que esteja tudo certo. Então você está tentando ver se fica tudo certo. E mesmo que esteja tudo certo, vai continuar não sendo bom se você ainda estiver salvando o indivíduo e não lutando pela relação. Porque o propósito da sua vida não é salvar o indivíduo, mas é conhecer a relação. Então, no fundo, Deus quer libertar todos nós do quê? Da solidão. Amém, irmãos? Glória a Deus. Amém. Então, a gente vai... O texto está aí. E eu vou falando referência. E quem tiver qualquer dúvida, vai lá e lê o texto, amém? Eu não gosto de falar nem capítulo, nem versículo. Porque isso é coisa de crente preguiçoso. Não tem precedente bíblico. Porque nos dias de Jesus não tinha nem capítulo, nem versículo. Tinha hora que eles nem facilitavam falando o profeta. E falavam assim, acaso nunca lestes nos profetas? Amém? Errais por não conheceres as Escrituras. Glória a Deus, amado. Então, no Evangelho de Mateus, nos primeiros capítulos de Mateus, já facilitei demais. Então, eu até sei o capítulo que é, mas não vou falar. Então, lá, nos primeiros capítulos de Mateus, quando Jesus está chamando os discípulos, e aí, de novo, a gente vai fazer uma cena pedagógica, beleza? A gente vai buscar, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Tudo que está revelado na palavra de Deus, busca de Deus sensibilidade, porque todo detalhe da palavra de Deus tem caráter o quê?
pedagógico. É como se Deus desenhasse com um pincel de ponta fina. Beleza? Então tem traço grosso, tem cenário, tem tudo, mas tem os detalhes. E aí, lá em Mateus, quando Deus vai chamar os discípulos, diz assim, e ele andando pela beira do mar lá da Galileia, Pedro estava lançando as redes. E ele chamou lá os discípulos, falou, venham após mim, eu vou fazer vocês pescadores de homens. Mas na narrativa lá de Lucas, dá um pouco mais de detalhe desse chamamento e diz assim, que Jesus, vendo os discípulos lançar as redes lá, trabalhando, ele falou, olha, vamos lá, lance ao mar. Ele entrou no barco com os discípulos e falou assim, agora lancem as redes. E aí o Pedro falou para ele o quê? Nós fizemos isso a noite inteira e não pegamos nada, mas sob a tua palavra lançaremos as redes. E a palavra de Deus diz que foram tantos os peixes, mas tantos os peixes que as redes se romperam. Então aí está o detalhe do chamamento dos discípulos na primeira pesca maravilhosa. Amém? Todo mundo lembra disso? Tá beleza? Tá lá. Então a primeira pesca maravilhosa, lançaram as redes, pegaram muito peixe e as redes se rompiam. De maneira bem genérica. O texto detalha, mas mesmo detalhando ficou genérico, porque você não sabe contar quantos peixes, não sabe quantos pegaram, com quantas vezes a rede rompeu, nem quantos peixes se perderam. Beleza? Amém? Aí o texto, voltando para o texto de Mateus, a gente vai sair do texto de Mateus, vai lá para o de Lucas, vê um pouco de detalhe, volta. Aí no texto de Mateus diz assim, Jesus indo um pouco mais à frente, agora guarde isso no seu coração. Então, pode ser que quando o texto bíblico está dizendo que Jesus chamou os discípulos e caminhando mais à frente chamou outros discípulos, isso pode ter uma conotação escatológica. Pegou aí, não? Ou seja, pode ser que essa caminhada significa como é que Jesus começa, princípio, e como é que Jesus termina. Então vai guardando aí, porque você pode ver aí que nós não estamos tão doidos assim não, porque então pode ser que essa caminhada de Jesus na beira do mar possa estar representando também o tempo decorrido para que a eternidade se revele. Ele é o alfa e o ômega, então ele é o alfa e o ômega, ele é o eterno. Entre o eterno no princípio e o eterno na sua conclusão, no seu propósito, eu vivo o processo. Então, o tempo é para viver os processos que consumam o eterno na nossa vida. Então, eu preciso perceber a caminhada e o que acontece entre o princípio da caminhada e o fim dela. Glória a Deus. Então, onde é que Jesus começou e aonde ele quer terminar. Glória a Deus, amados. Aleluia! Então, quem é o discípulo que está no começo do chamamento de Jesus? Pedro. Jesus caminha um pouco mais e encontra um outro discípulo. O que está escrito lá em Mateus? João. E aonde o João está? Antes de falar, deixa Deus ministrar o nosso coração, porque eu comecei compartilhando sobre isso lá. Então, presta atenção, vamos voltar. Quando Jesus chama Pedro, o texto fala que ele estava lançando as redes. Amém? Amém? Mas quando vai falar do João, fala assim, ó. Ele estava no barco com seu pai e seus irmãos consertando as redes. Então, primeiro tem um descritivo relacional, familiar, para depois ter um descritivo laboral. Então, primeiro se define o lugar, a natureza das relações daquele lugar, para depois falar o que eles estão fazendo. Aqui fala primeiro do que eles estão fazendo. Glória a Deus, amado. Lá no fim fala do ambiente familiar em que eles estão,
para explicar o que eles estão fazendo. Então agora você está entendendo a natureza do processo. O processo é para a gente ser levado da obviedade do que nós estamos fazendo, que vai ser incluído na nossa vocação, e aí nós vamos ser transformados no entendimento para entender que a nossa vocação não é para que eu continue fazendo bem feito o que eu fazia. Porque apesar de fazer bem feito, não era tão bom assim. Amém? Para encontrar um cara que está trabalhando dentro do ambiente relacional para fazer aquilo que o Pedro nunca fez. O que o Pedro nunca fez? O Pedro achava que era um grande pescador, ocupado com o que ele sabia fazer, mas medíocre. Por que eu tenho certeza que o Pedro era medíocre só porque ele era vaidoso da sua capacidade? Porque ele nunca tinha feito uma grande pesca, e ele só descobriu que ele era medíocre o dia que ele pescou o tanto que Deus faz ele poder pescar, e o dia que ele pescou o tanto que Deus faz ele poder pescar, as redes dele estavam um lixo. E ele só teve noção da desgraça que ele era pescando o dia que ele teve sucesso na pescaria, como ele nunca teria se não fosse a direção de Deus. Glória a Deus, irmão, porque pode ser então que você não está percebendo que não é o capeta a nossa maior desgraça, é a nossa insensibilidade, porque eu coloquei todo o meu esforço na minha sinceridade de saber pescar. Até o dia que Deus opera na minha vida uma coisa que a minha capacidade não produziria, e agora eu estou perdido com aquilo, porque aquilo foi uma desgraceira, porque agora eu não sei quantos eu pesquei, nem quantos eu perdi, porque foi um desastre. Apesar de ter sido um sucesso. Agora eu fico pensando, foi um sucesso ou foi um desastre? Foi um sucesso, porque eu acabei salvando alguns peixes. Mas vou ter que ficar vários dias sem pescar, porque as redes viraram uma bagaceira. Faz sentido o que a gente está conversando aqui ou não, Gabriel? Amém? Tá vendo? Como é que a gente tem que viver os processos? Aí, quando você encontra, então, essa caminhada, agora vamos viver a coisa numa perspectiva escatológica, pedagógica. Quem foi o agente da primeira pesca? Pedro. Quem produziu e pregou a primeira mensagem da igreja? Pedro. Quem foi o último apóstolo vivo? Quem teve a última revelação da palavra de Deus e o propósito de Deus para a vida da igreja? João. Glória a Deus, amado. Quantas pescas maravilhosas nós tivemos? 2. Uma sob a liderança de Pedro, e as redes se rompiam. E uma última pesca maravilhosa, com Jesus ressurreto, sob a liderança de João. Quando o Pedro, com as suas expectativas, o quê? Frustradas. Porque Jesus não foi o Salvador que ele esperava que Jesus fosse. Amém? Amém? Ele falou assim, Paulo Júnior, qual o seu hobby predileto? E o Pedro respondeu, vou pescar. Que não sobrou mais nada para fazer. Tentei salvar meu Salvador e ele ainda me passou vergonha. Porque a hora que eu estava tentando salvar ele ainda me chamou a atenção na frente de todo mundo, me expôs para o meu inimigo, e eu achando que eu e Jesus era a maioria absoluta, que eu não precisava nem caprichar na espadada, que onde é que eu metesse a espada, o demoniado caía. Por isso eu nem precisei caprichar na mira, não. Só batia, eu falei assim, se eu cortar uma orelha vai ser a mesma coisa de acertar o coração. E aí Jesus vai lá, pega a orelha do cara cortado, cola e me passa uma reprimenda na frente de todo mundo, eu pago o mico daquele, uma vergonha lascada. Jesus
vai lá e salva o cara que estava querendo prender ele e eu tentando salvar ele do cara que queria prender. Confusão lascada. Eu falei para ele que por ele eu estava disposto a morrer. Amém? Tanto é que eu já não carregava mais as escrituras, eu carregava uma espada. Nem rede ele carregava mais, porque agora ele estava disposto, não é a ver a rede rompida, não, ele estava disposto a rachar a rede. Amém, irmãos? Amém, irmão? Essa é a crise de Pedro, ele é salvador de Deus. Sincero, total. Aí o Pedro resolve voltar a pescar, eles estão lá no mar lá, e o Pedro pelado. O cara estava tão deprimido que nem roupa ele vestia mais. Culpa. Frustração. Cansaço. Você não sabe se o Pedro está pelado porque ele desanimou. Você não sabe se o Pedro está pelado porque ele está querendo agora escandalizar e se lasca o que o povo vai achar dele. Você não sabe se o Pedro está pelado porque ele está com preguiça até de pôr roupa. Você sabe o que eu estou falando. Todo mundo aqui sabe o que você está falando. Tem hora na sua vida que você fala assim, agora sabe uma coisa? Pense de mim o que pensar, eu vou sair pelado. Ou então você fala assim, já não sei mais o que eu visto, vou sair pelado. Ou então você fala assim, para que pôr roupa? Vou viver pelado. Aí ele está lá pelado, deprimido, desapontado. O João vê um cara lá na beira da praia, chamando eles. Fala assim para eles, Pedro, segura firme aí, porque eu acho que é Jesus. Pedro fala assim, só me faltava essa. Jesus me encontrar pelado, sem rede, sem espada e sem roupa. Não tem nem uma orelha para oferecer para ele. E o Pedro afunda no mar. O que o mar representa, mano? Morte. O suicídio moral de quem desesperou da vida. O Pedro sai de cena, assim como Moisés morreu. O homem que deu tudo por um ideal e ele mesmo não conseguiu entrar naquilo que ele tanto sonhou. Morreu. Quem assume o protagonismo da pesca? João. O cara que gastava um tempo da sua vida com seu pai consertando redes. Processo. Pedro, um homem de resultados. João, um homem de processo. Deus não despreza os resultados, mas Deus quer nos levar da obsessão do resultado para o compromisso com os processos. Então, o João assume. E aí a palavra de Deus diz assim, que Jesus dá a ordem, eles lançam as redes, e eram tantos os peixes, e apesar de serem tantos os peixes, as redes não se rompiam. Por que as redes não se rompiam? Porque João não era um cara que se dedicava apenas a lançar redes. Porque aí o texto bíblico lá de Lucas diz o quê? O reino de Deus é como uma rede sendo lançada pelo homem. Então o reino de Deus não é um homem lançando uma rede. O reino de Deus é uma rede sendo lançada. Então o foco do reino de Deus nunca foi o lançamento da rede. O foco do reino de Deus sempre foi a rede sendo lançada. E aí nós perdemos o foco da rede sendo lançada para concentrar no foco do lançamento da rede. Então Pedro era o melhor lançador de rede, mas no fim de tanto lançar a rede, ele não cuidou da rede que ele lançava. Glória a Deus, amado. Aí teve que levantar um cara que tem foco na rede, para que agora eu possa ter um bom lançador de rede, mas também possa ter a rede que está sendo lançada. Glória a Deus. Aleluia. Então, o João é o cara que agora vai fazer a última pesca, porque Deus quer sair de uma pesca numerosa
na sua eficiência e levar a gente para uma pesca que seja eficaz. E o mais curioso dessa última pesca maravilhosa é que não é uma pesca de quantidade. Porque quando você tem foco na quantidade, para você não interessa quantos se perderam porque as redes se romperam. Porque você está contente com aquilo que você pescou e que sobrou apesar do rompimento das redes. Alguém aqui está entendendo o que nós estamos compartilhando aqui? Porque hoje a gente está vivendo ministérios que estão impressionados com a quantidade de gente que ele reúne, apesar de ele não estar nem esquentando a cabeça com a quantidade de gente que ele machuca porque as redes são rompidas. Não interessa, porque não conta. É genérico. É uma grande quantidade de peixes. Mas não. Deus quer levar você a um nível de entendimento, percepção e responsabilidade que no fim da pesca você vai conseguir contar o número deles em centenas, em dezenas e unidades. Quantos peixes você pegou? Uns 150. Não, que uns 150? Quase 200. Um pouco mais de 100. Negativo. Volta lá e faz a conta. 153. E Deus chama cada um pelo seu próprio nome. Dava para pôr nome em cada peixe daquele. E não era porque Jesus precisava de peixe e nem estava com fome de comer. Porque comer por comer, Jesus já tinha pegado o peixe de comer. Então não é pela subsistência, não é pela manutenção do seu ministério, não é pela viabilidade do seu pastorado nem da sua liderança. Isso aí estava resolvido na praia, antes dos caras chegarem. A comida, o sustento, o recurso está providenciado antes de você ter fome. Glória a Deus, amor. O peixe comer estava na praia. O que ele tinha que pescar agora era o peixe de contar. E não é contar para falar de quantidade. Porque de quantidade, para ser quantidade mesmo, é uma coisa que você nem precisa contar. Agora é contar para você entender o propósito. Você só vai conseguir contar se você pescar com redes que não se rompem. Se você vai aprender a trabalhar numa relação familiar de pai, filhos e irmãos. Porque já estava com seu pai, seus irmãos, consertando as redes. Se você não entender e não se dedicar, que, na verdade, todo o trabalho que Deus colocou a gente para fazer só tem um único objetivo: promover a nossa relação. Então, Deus nunca permitiu na nossa vida um problema para ser resolvido. Porque todo problema permitido é para produzir o encontro. Vou repetir. Deus nunca permitiu na sua vida um problema para ser resolvido. Senão ele é o Deus mais estúpido que você já encontrou na vida. Desinvoca, vá arrumar outro Deus para você adorar. Se Deus permitiu problemas na sua vida para serem resolvidos, é porque é um Deus carente de reconhecimento e mal resolvido com o seu poder. Todo desafio que Deus permitiu na sua vida sempre foi para produzir o encontro. E o que o crente faz? Um cristão fica doente, nós já emenda a campanha para o cara ficar o quê? Curado. Meu Deus do céu. Amado, orar para ser curado é para incrédulo. Incrédulo precisa de cura para experimentar o poder de Deus, para entrar no campo da libertação.
Beleza? Mas filho de Deus faz sentido. A gente já conhece o Pai. Então, por que um cristão fica doente, mano? Fala para mim. Para encontrar os irmãos que ele não encontraria se ele não ficasse. Hã? Pronto. Então, para que cristão tem que fazer velório? Você encontrar lá os irmãos que você não encontraria. Então, todo cristão, o velório dele é um jantar que ele está servindo. É a última refeição que ele ofereceu para juntar os amigos. Glória a Deus. Esse é meu corpo que é oferecido por vós. Então a gente vai no velório do irmão para poder honrar a oferta dele, que é o último jantar que ele está servindo antes de ir embora. Você perguntar para um pai, você daria 5 anos da sua vida para ver toda a sua família reunida? O que você acha que um pai responderia? Sim. Então ele vai morrer 5 anos antes, só para os filhos reunir. Glória a Deus. Aleluia. Eu estou oferecendo 5 anos da vida dele, tendo uma doença doida, rápida lá, só para os filhos reunir, porque estava tudo ocupado com outras coisas. Amém? Amém, irmãos? O que um cristão que não cometeu crime algum foi fazer na cadeia? Paulo não fez nada de errado, foi parar dentro da cadeia. Aí vem um anjo, pá, fogo, pá, terremoto, a cadeia abriu. E o Paulo saiu correndo, graças a Deus, aleluia, Deus seja louvado, é o dia da libertação, a vitória é sua, irmão. E sai a crentalhada dentro da cadeia. A vitória é nossa, o inimigo está derrubado. Não, mano, a porta abriu, Paulo ficou lá dentro. Porque Paulo sabia que não fazia sentido. Certo? O cara que mandou ele trabalhar, deixa ele ficar preso. Então, Deus está com crise de identidade, manda o cara trabalhar e depois permite que ele seja preso. Então, Deus, o senhor quer que eu prego ou o senhor quer que eu fique preso? Não, mano, Paulo tinha que ser preso para encontrar o cara que ia levar a igreja para a cidade inteira, o carcereiro de Filipe. Tanto é que a porta da cadeia abriu e Paulo falou assim, bom, enquanto eu não tiver um encontro, eu não vou embora. Amém? Mas a gente fica tentando tirar os crentes, da onde foi um trabalhão de Deus colocar ele para ele encontrar os irmãos, glória a Deus. Então, quando eu vou visitar um irmão crente no hospital, eu levo um caderno e uma garrafinha de óleo. Aí eu sento lá do irmão que está na cama, lá doente, falo assim, irmão, vou explicar um negócio para você. Aproveitando que você está aqui pertinho de Deus, que você está vendo Deus igual nenhum de nós está vendo, não. Fala com ele todo dia, você está ali agarradinho. Então eu trouxe um azeite para você e uma caderneta. Você orar por nós. Na caderneta você anota os nossos nomes e ora por nós todo dia, porque você tem tempo. Lá fora nós estamos com saúde, não está tendo tempo de orar, de tanta saúde que a gente tem, é só trabalho. Mas aqui, já que você está meio prejudicado na saúde, você tem tempo para orar. Então você ora por nós trabalhamos lá, você ora aqui. E o óleo é para você ungir todo mundo que está aqui. Você pega enfermeira, médico, outros doentes, sai orando por todo mundo. Você chama seus parentes para vir te visitar e mete a mão cheia de óleo em cima deles, ora por eles, abençoa a vida deles. Porque se você morrer, você cumpriu o propósito. E se você não morrer, você aprendeu a cultura. Você vai sair daqui transformado. Glória a Deus. Aproveitando que eu estou aqui, trouxe o óleo, o caderno, você podia orar por mim? Então você podia pegar aí agora o óleo. Você já começa por mim, nós já vamos dar um treino, porque eu estou precisando de oração. Ainda mais de um cara que está tão perto de Deus igual você está bem mais perto de Deus do que eu, então você já garra com Deus aí em meu favor, ora por mim. Então eu vou no hospital visitar os caras para eles orar por mim. Amém, mano? Para ele encontrar o seu propósito. Porque o propósito dele é a comunhão. Jesus falou assim, eu tive preso, você não foi me ver. Então, Jesus tem hora que tem que mandar um filho dele preso injustamente, porque nós não vai lá ver o preso. Tive doente, você não foi me ver. Então, ele tem que arrumar lá. Beleza. Tinha um casal que vivia pedindo filho lá na igreja. Eu falei, você tem certeza? Ele falou, tenho. Eu falei, então é o seguinte,
Você quer o filho que você quer ter ou o filho que Deus quer te dar? Ele falou, não, eu quero o filho que Deus quer me dar, o filho da promessa, que vai ser uma benção. Aí o menino dele veio com síndrome de Down. Ele falou, não pode, isso não é um filho de Deus. Como? Deus vai me dar um filho com síndrome de Down? Eu falei, rapaz, Deus está te dando um representante do povo Down. Adota o filho de Deus que representa um povo. Adota o povo que esse filho representa. Mas esse cara ficou nervoso, amargurado. Aí um dia ele estava nervoso demais, aí ele já não estava mais nervoso, porque nervoso a gente até entende, ele já estava com raiva. Aí ele chegou lá e falou assim para mim, não tem condição, não vejo Deus nesse negócio, e acho que Deus errou, não foi isso que eu pedi. Eu falei, vamos resolver um negócio? Às vezes você está achando que esse menino não é seu filho, porque não é o que você queria. Eu vou te ajudar. Se filho fosse oferecido em prateleira, você escolhia esse? Foi de jeito nenhum. Eu falei, então está resolvido. Não é ele que não é seu filho, é você que não é pai dele. Então nós resolvemos o problema dele muito mais rápido que o seu. Nós vamos orar para ele ficar livre desse pai para a gente arrumar o pai verdadeiro dele. Porque não é ele que não é seu filho. É você que não é pai dele. E o problema dele a gente resolve rápido, que é só a gente orar, você morre, ele fica livre de alguém que não é seu pai, para que a gente possa encontrar o pai dele, porque você está ocupando um lugar que não é seu. Esse cara quis me bater. Mas graças a Deus ele sumiu. A mulher dele ficou viúva, nós adotamos o menino ficou bom. Viúva porque ele sumiu. Aí depois que ele morreu e ressuscitou, ele voltou querendo ser pai do menino. Aí agora nós estamos ajudando ele a adotar o menino. Glória a Deus. Amém. Teve um outro casal que estava grávido. E aí eles receberam um diagnóstico, que o menino tinha uma má formação, que era incompatível com a vida, e aí esse casal foi orientado a fazer um aborto. Como nós, eu e a Lana, fomos orientados a fazer o aborto da Bebel, nossa filha mais nova. E aí, esse casal vai abortar, não vai, o menino, tal, má formação, há uma chance grande dele ser anão, tudo mais. E aí a gente conversou com esse casal, falou, bom, e aí? Vocês querem receber o representante dos anões enviado por Deus para a casa de vocês, ou vocês querem negar o filho que Deus está dando para vocês? E aí eles receberam o representante dos anões como filho de Deus na casa deles. O Gabriel. Eles têm 18 anos. E aí a gente entrou no mundo dos anões. O Gabriel pegou pela nossa mão e nos levou a um lugar que a gente não queria ir. Aí a gente descobriu que existem mais de 400 tipos de nanismo. E que nanismo não é uma deformidade genética. Qualquer casal pode ter um filho anão. E que tem mais de 200 mil anões no Brasil. A primeira vez que eu fui compartilhar na comunidade dos anões, Deus colocou no meu coração uma palavra ousada, porque eu sabia que ia ser uma palavra assim melindrosa. E falando às famílias dos anões, e falando aos anões, eu falei, quero falar para vocês uma coisa. Existe um dito brasileiro que diz assim, nunca vi testa de freira, cabeça de bacalhau, e nunca fui no enterro de anão. E agora com vocês aqui, eu sei por que eu nunca fui no enterro de anão. É porque até agora eu tinha sido insensível o suficiente para conhecer um irmão anão. Agora não só eu tenho certeza que eu vou no enterro de um anão, como eu tenho certeza que terão muitos anões no meu enterro.
Amém. E a partir daí foi gerado um movimento chamado Somos Todos Gigantes, que foi um processo de adoção das famílias de anões no Brasil. E isso agora, em parceria, fortaleceu e consolidou o Instituto Nacional de Nanismo. O Biel, já com 15 anos de idade na época, esteve com a ministra Damares no lançamento da primeira cartilha para as escolas públicas de conscientização do nanismo no ensino público. O Biel hoje tem 18 anos. 17. O último encontro dos anões e das suas famílias, promovido pelo movimento Somos Todos Gigantes, foi aqui no Beto Carreiro. Hã? Ele tem 16, né? Foi aqui no Beto Carreiro, sei lá quantas famílias tinham lá. 150 famílias de anões aqui no Beto Carreiro, sendo recebido pelo anfitrião do Beto Carreiro, que é um anão. Amém, amados? Agora, nós temos anões na família. Porque Deus mandou para nós um filho anão dele. Mesma coisa aconteceu com a família que recebeu um filho autista. E agora tem um movimento lá chamado Te Amamos, que reúne centenas de famílias que estavam órfãs, solitárias, sem ajuda, sem orientação, porque nós temos um autista na família, enviado da parte de Deus. Porque o propósito de Deus é o quê? É que a gente viva em comunhão. E aí nós precisamos entender uma coisa sobre os milagres que Jesus operava. Por que Jesus veio num tempo e que ele identificou algumas enfermidades clássicas? Quais eram as enfermidades clássicas nos dias de Jesus? Cegueira, paralisia, surdez, mudez e lepra. O que a lepra tinha de comum com a surdez, com a mudez, com a paralisia e com a surdez? Exclusão. Então o cego não podia se deslocar, o mudo não podia se comunicar, o surdo não podia se relacionar, e o leproso era impedido de conviver até com a família. Então o que havia de comum nessas enfermidades? Exclusão social. Então por que Jesus escolheu essas enfermidades? Para devolver o cego, o surdo, o mudo, o paralítico e o leproso à comunhão. Os tempos passaram. Cegueira não é mais exclusão. Paralisia não é mais exclusão. Amém? Hoje você tem que tomar cuidado, eu vou te falar francamente. Você tem que tomar cuidado. Você tem que conversar, você tem que ir com muito jeito. Conversar com o paralítico para orar para ele ser curado. Porque talvez ele vai perguntar para você, por que você quer que eu ande? Você tem alguma coisa contra os paralíticos? Tem gente que acha que eu demorei um tempo para decidir sobre a minha cirurgia porque eu tinha medo de operação. Zero. Eu tive que ponderar sobre a hora certa de ser operado. Primeiro, que o fato de eu ser obeso, durante muito tempo, trabalhou a meu favor. Porque me resguardava nas relações. Porque me colocava num lugar fora de alguns padrões estéticos, onde as pessoas podiam se confundir a respeito da atenção que eu dava para elas. Amém, amados? Amém? Para bom entendedor e pinga a letra. Segundo aspecto é que o fato de eu ser gordo me colocava numa empatia com todo mundo que tem crise com aquilo que ele não controla. E aí?
Por que um gordo vai falar contra? Então, nós estamos aqui para discutir a crise. Então, como gordo, eu podia explicar para as pessoas que saúde não é ter o problema resolvido, é ter consciência da crise. Amém, mano? Porque eu acreditar que eu sou saudável a partir do problema resolvido, quer dizer que eu posso ser mal resolvido. Porque a saúde está em conhecer e em enfrentar a crise. Glória a Deus. Porque Paulo diz assim, eu tenho uma carne que luta contra o espírito, um espírito que luta contra a carne, para que eu não faça vontade nenhuma. Então, eu tenho que me submeter ao espírito para vencer a carne. Glória a Deus. Então, eu entendia que a minha obesidade só não estava consumada como patologia, porque eu enfrentava a crise própria de ter que enfrentar aquilo. Eu era consciente do desafio que eu representava para mim mesmo e para os outros. Mas agora eu tinha que saber a hora certa de mexer nisso. Amém? E outro terceiro motivo que eu tinha que saber a hora certa, porque os gordos podiam se sentir traídos. Afinal de contas, para que eu fiz uma cirurgia? Eu tenho alguma coisa contra os gordos? Você está achando que eu estou exagerando? Sabe qual foi a primeira resistência que o Biel enfrentou quando ele fez uma cirurgia de alongamento dos ossos? E a cirurgia que ele fez de alongamento dos ossos não foi apenas para ele ficar maior. Ele fez uma cirurgia de alongamento dos ossos porque uma das coisas que a patologia do nanismo produz é uma deformidade óssea, que impede o movimento, impede andar, impede outras coisas e principalmente imprime muita dor. Então ele fez uma correção que fez ele crescer quase 20 centímetros, mas mais do que isso, deu para ele uma estrutura que dá para ele um pouco mais mobilidade, de conforto naquilo que ele tem para fazer. Agora, quem foi que achou ruim o Biel operar? Os anões, véio. Porque alguns se sentiram o quê? Rejeitados. Então, está vendo como é que o nosso problema não é a doença? É a inclusão. Porque hoje a ciência ajuda um cego a ver, um surdo a ouvir, um mudo a falar, um paralítico a andar, e a lepra já não é mais um problema de segregação. Então, por isso que agora nós estamos tratando outras questões. Então, nós temos que ter foco, porque senão nós estamos tratando o problema errado da forma errada. Porque o grande desafio do homem é o que vem antes do pecado. O pecado foi resolvido, amados. Como é que o pecado foi resolvido? Como é que o pecado foi resolvido? Perdoado, é. Então, ninguém se arrepende para ser perdoado. Todo mundo se arrepende porque foi. Então, ninguém tem que fazer nada para ser perdoado. Nem se arrepender. O arrependimento não é para que ele seja perdoado. O arrependimento é para ele entender que o que causou pecado nele foi a crença sincera de que sozinho era possível. É para ele se libertar da ideia de que a vida funciona comendo primeiro e repartindo depois. E a vida só funciona repartindo primeiro e comendo depois. Então nós fomos perdoados do pecado para sermos reconciliados ao propósito. E o propósito é a comunhão e não a satisfação. O propósito é a relação e não a salvação. Então você quer uma coisa totalmente perdida, é um salvo que não entendeu o propósito da relação. É um cara mediocramente salvo. Então tem muito salvo medíocre, que está gastando a vida guardando a salvação nele. Sendo que a vida é porque eu trabalho em favor do quê? Da comunhão. Então, Deus me deu virtudes para que eu possa viver processos tendo como prioridade a comunhão. Então, todos os processos de trabalho de Deus na nossa vida é para que eu creia e viva em favor da comunhão. Então, por que filho dá trabalho?
você não achar que a vida é sossego. Glória a Deus, amado. Aleluia. Por que que a relação mais afetiva são de duas pessoas totalmente diferentes e diametralmente opostas, que veem a vida de forma absolutamente desigual e propõem soluções absolutamente divergentes? Para ter energia. Porque não tem vento sem diferença de temperatura, não tem rio sem diferença de altura, e não tem corrente elétrica sem polaridade positiva e negativa. Glória a Deus, amado. Aleluia. Então, quanto mais bem resolvido, mais radicalmente diferente. Então, nós estamos achando que uma relação bem resolvida é ser mediocramente igual e não radicalmente diferente. Então, um casal, quanto mais bem resolvido ele se torna, mais tensa tem que ser a relação deles. Glória a Deus. Ué. Porque a corrente elétrica tem que ser maior. Antigamente, eles davam uma correntinha elétrica que acendia uma lâmpada de 10 watts. Agora, eles são como um relâmpago. Porque é assim que Jesus vai vir. Como um relâmpago. Você fala, caiu um raio naquela casa. Não, é só a polaridade de duas pessoas que estão totalmente bem resolvidas, de tal modo que elas podem ser absolutamente opostas. Glória a Deus. Aleluia. Então, quanto mais radical a Lana for como a mulher que ela foi chamada para ser, mais radical eu posso ser como o homem que eu fui chamado para ser. Não queira ficar na corrente elétrica que corre entre nós dois, quando nós estamos no exercício pleno da nossa polaridade. Só desfruta a luz que brilha depois que passa. Não, Matheus? É desse jeitinho. Ali você fala, agora o rio é uma cachoeira. Você dá para escutar o barulho de longe, glória a Deus. É vento que move as pedras. É relâmpago que ilumina a terra. Como é que isso vai acontecer, mano? Se nós estamos nos contentando em ser medíocres. Viver pela média e não pelo radical. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? É você ter como colega seu de ministério uma pessoa que pensa radicalmente diferente de você e que exige de você um esforço que você não empreenderia se não fosse um amigo esfregando você até você ficar afiado como você nunca foi. Agora substitui a palavra afiar pela palavra amolar. Aí é bom. Fala, então, o amigo amola o amigo. Amola tanto que você agora corta até fio de cabelo de longe. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não? Amém? Porque qual o propósito de Deus para a sua vida ministerial? Comunhão. Por isso, firma bem as tuas estacas e estica bem as tuas cordas, porque senão você não pode transbordar. E aí você vai achar que você está fazendo um ministério fantástico e, no entanto, ele é medíocre. E você só vai descobrir que ele é medíocre até o dia que você fizer a pesca que você podia ter feito a vida toda e você vai descobrir ela acompanhada de um desastre, porque suas redes vão virar um bagaço. Então, gasta um pouco do seu tempo fortalecendo as suas relações, para que você esteja preparado para fazer a pesca que Deus quer que você faça. E nesse dia, as redes não se rompem. Porque esse é o propósito de Deus. E se você acha que nós estamos exagerando, voltamos para encerrar para a figura escatológica. Okay? Agora Jesus vai conversar com Pedro. Chama Pedro em particular. E o João está ali por perto, porque o João está sempre ali rodeando. Aí Jesus, numa conversa particular, mas não privada, que o João está escutando. Amém? Não espere privacidade de Deus.
Amém? Porque Deus é delator. Ele conta seus problemas para os seus melhores amigos. Amém? Deus não guarda segredo. Ele vai ter com você uma conversa particular, não privada. Aliás, usando um eufemismo, privado é coisa do capeta. Então, amém? Privacidade só para aquilo que você defeca e não para aquilo que você gera. Aí, nessa conversa particular, Jesus fala assim para Pedro, você me ama? E Pedro responde assim, o Senhor eu amo. Aí Jesus pergunta de novo, Pedro, você me ama? O Senhor eu amo. Pedro, você me ama? Aí Pedro ficou aborrecido, falou, tá vendo? É desse jeito, Jesus não me entende. Ele não sabe o nível de amigo que ele tem. Porque Pedro não está compreendendo o propósito. E por que Pedro não está compreendendo o propósito? Porque ele não quer viver o processo. E por que ele não quer viver o processo? Porque ele nunca discerniu a virtude. Quem discerne a virtude não tem dificuldade de viver o processo, por isso cumpre o propósito. Mas o Pedro tem essa dificuldade. Ele está sempre tentando salvar o que já está salvo. Aí Jesus fala assim, Pedro, vou perguntar pela terceira vez. E Pedro ficou aborrecido e falou assim, o Senhor eu amo. E Pedro, então, vira assim, Jesus vira para Pedro e fala assim, Pedro, se você me ama, então cuide dos seus irmãos. O que Pedro está respondendo 3 vezes seguidas e o que Jesus está ensinando 3 vezes seguidas? Que não é amar Jesus, é amar Cristo. Então, Pedro nunca negou Jesus. Pedro negou quem? Cristo. Porque por Jesus ele estava disposto a morrer. Ele não estava disposto a morrer por uma mulher que ele não conhecia, catadora de lenha no meio da madrugada, que podia ter tudo a perder sem ele nem saber direito quem ela era. Muito menos irmã dele. Está vendo o nosso preconceito religioso? Paulo Júnior, você tem certeza que aquela catadora de lenha, incrédula, pagã, é minha irmã? Não, não é ela que tem que ter certeza, é você. Porque se você não tiver certeza, você não arrisca a sua própria vida em favor dela. Você vai precisar de uma garantia dela de que ela é sua irmã para você pensar em assumir um risco. E assim mesmo você não vai assumir o risco. Você vai pôr no contrato que se ela pisar na bola, você queima ela, mas não queima você. A cruz é dela, mas não é sua. Amém, irmãos? Então, Jesus está ensinando para nós, Pedros, que não é amar Jesus. É amar quem? Cristo. Não é amar o Salvador. É amar o irmão. E ser o Salvador dele. Não como quem o salva, mas como quem oferece a sua vida em favor dele. Espontaneamente. E aí o Pedro, que é bom de conversa e difícil de entender, tá vendo? Toda vez que você fala assim, tá, esse trem é difícil de entender, calma, nós temos uma referência lá de quem é difícil de entender, é o Pedro. Não é novidade. Aí o Pedro fala assim, tá bom, e esse que vem depois de mim? Ó a referência escatológica aí de novo. Pedro de novo está trazendo o João numa perspectiva o quê? Escatológica. E Jesus responde escatologicamente. Porque Jesus fala assim, Pedro, você quando era mais novo, fazia o que queria, ia por onde queria, vestia o que queria. Mas quando você for mais velho, alguém mais novo que você vai pegar você pela mão, relação, e vai levar você para um lugar que você não quer, porque você gosta mesmo é de lançar a rede, você não gosta de consertar a rede. Mas alguém mais novo que você vai pegar você e vai levar você para uma relação que vai te obrigar a viver coisas que você não gosta. Agora, Pedro, se eu quiser que João viva até que eu venha, não compete a você.
Aí criou-se uma lenda de que João não morreria até Jesus voltar, mas não foi isso que Jesus disse. Jesus disse: se eu quiser que seja João que vai receber a minha volta. Quem recebeu a revelação da volta? Quem recebeu a revelação das últimas coisas? Quem produziu a última mensagem? E qual é o ministério que Deus quer que esteja vivo para receber Jesus? É o de Pedro, que lança redes, ou de João, que com seu pai e seus irmãos conserta redes para produzir uma rede que não se rompe? Então, quem vai esperar a volta de Jesus? Um lançador de redes? Não. O lançador de redes vai ser obrigado pelo consertador de redes a ir para um lugar que ele não quer. Você acha que Pedro entendeu? Então vou te mostrar que Pedro não entendeu. E aí não é fácil entender, meu não, mano. Aí vem o Pentecoste. Quem prega? Pedro. Avivamento, conversão, fogo caindo, trem acontecendo. Aí Pedro está lá exausto, pregação todo dia, viagem para cá, para lá, tal. Aí dá uma hora de almoço, meio-dia, Pedro cheio de unção, fogo saindo da mão, Pentecoste. Meio-dia, vê se é hora de arrebatamento. Pedro falou assim: gente, enquanto vocês preparam o almoço aí, eu vou subir ali no terraço, orar um pouquinho. Pedro nem começou a orar, já entrou em arrebatamento. Agora Pedro está livre do corpo, mas não está livre da alma. E a alma dele estava acostumada a pensar com o corpo, para satisfazer o corpo, para atender as expectativas do corpo. Porque ele era pegador de peixe que come, e não de peixe que conta. Glória a Deus, amado. Então, o Pedro está lá num arrebatamento espiritual, lançador de rede, despregado do corpo. Você vê o tanto que isso é grave na nossa alma. Totalmente tomado pelo Espírito. Aí Deus em pessoa aparece para ele. Desce um lençol e fala: Pedro, come. E Pedro produz, em 2 palavras, a maior heresia que a humanidade já teve ciência. Ele diz assim: não, Senhor. Se é Senhor, não pode ser não. Se é não, não pode ser Senhor. Então ele conseguiu produzir uma heresia em 2 palavras. Ele conseguiu dizer que o Senhor dele estava enganado e que o papel dele de novo era salvar o Salvador. Amém, irmãos? Você está entendendo até onde isso vai na nossa alma? Você está procurando um arrebatamento, você está procurando o culto do avivamento, você está achando que descer fogo do céu vai resolver, e descer fogo do céu e fazer a coisa certa, se você não for transformado no entendimento, vai te levar para uma caverna, deprimido, culpando Deus pela sua desgraça e pedindo para morrer, como foi com Elias. Porque o ministério de Elias não era descer fogo do céu, porque descer fogo do céu não vai transformar a humanidade. O ministério de Elias é, tendo descido o fogo do céu e vendo que isso não resolveu, ouvir a voz de Deus e adotar uma pessoa que ele não queria ser adotada, porque empregado Elias já tinha. Então ele não era solitário de serviço, ele era solitário de relação. E aí só quando Elias encontrou um filho e adotou um filho que não parecia com ele, porque o Elias era um homem poderoso em operar prodígios, mas era órfão de pai, porque ninguém sabia quem era o pai dele, apesar de ter certeza de onde é que ele veio. Então ninguém tinha dúvidas do poder que ele tinha. Amém? E quando Deus deu um filho para Elias, o filho do filho de Elias fez sem pôr a mão aquilo que Elias não conseguiu fazer descendo o fogo do céu. Jeú entrou por uma porta, Jezabel pulou pela janela. Só na autoridade e não no poder. Nós vamos gerar filhos que tenham autoridade, não empregados que tenham poder. Glória a Deus, amados.
Aleluia. Porque o ministério de Elias não é descer fogo do céu. Porque a humanidade não está maldita porque falta fogo. A humanidade está maldita porque os filhos não se convertem aos pais e os pais não se convertem aos filhos. Então, nós não estamos recebendo o poder de Elias para descer fogo do céu. Nós estamos recebendo a autoridade de Elias para converter os pais aos filhos e os filhos aos pais. Nossa vocação é a comunhão. O Espírito não veio para dar poder. O Espírito veio para nos dar autoridade para reconciliar o homem às relações. O ministério do Espírito não é poder, é comunhão. E aí o Pedro está lá, arrebatado no Espírito, e Deus fala assim para ele, come. Ele fala, E Deus fala, por que não? Porque é imundo. O Senhor falou que era imundo. Isso é pegadinha, eu vou comer, o Senhor me mata. Então, sei lá, se o Senhor caiu de cabeça aí no céu, está doidão. Aí, Pedro já tinha tido uma experiência do que é falar não para Deus 3 vezes. Ele fez isso lá na crucificação. Ele fez isso lá na beira do lago com Jesus ressurreto. Parece que o Pedro não cansa de Deus ter que conversar com ele a mesma coisa 3 vezes. Deus desce o lençol 3 vezes e Pedro fala, não. Aí agora parece que o Pedro entendeu. Amém? Aí vem um mensageiro. No mesmo momento que Pedro está tendo lá o arrebatamento, o Cornélio está tendo uma revelação. E o interessante não foi que Deus mandou o Cornélio ir no culto do Pedro. Mandou o Pedro ir na casa do Cornélio. Glória a Deus. Aleluia, porque o problema de Pedro não era culto, era relação com quem ele achava que não era irmão. Aí você acha que o Pedro entendeu, ele chega na casa do Cornélio, obedecendo a Deus, porque ele teve uma visão, o Pedro agora está debaixo de revelação. Aí ele chega na casa do Cornélio, antes de entrar, o Cornélio naquela alegria para receber o Pedro, Deus ouviu as orações do cara, Pedro fala assim, pô, Cornélio, antes de entrar, preciso deixar uma coisa clara com você. Seguinte, eu acabei de ter uma visitação de Deus e eu queria te explicar para ver se você entendeu, Cornélio. Não é lícito para mim, judeu, entrar na casa do impuro gentio. Mas como eu acabei de ter uma revelação de Deus, que eu não posso mais chamar nenhum impuro de impuro, então eu vou obedecer Deus entrando na casa do impuro. Você entendeu? Impuro. Não, mas é de Torá. O cara acabou de ter uma revelação. É a terceira conversa de 3 etapas. É o terceiro estudo bíblico que Pedro faz de 3 pontos. E ele ainda insiste. Rapaz, o cara já está doutorado. Ele fez seminário e negou 3 vezes. Depois ele fez mestrado e negou 3 vezes. Agora ele fez doutorado e negou 3 vezes. E doutorado em teologia, ele chega lá e aplica essa em cima do Cornélio. Deu essa volta toda. Para arrumar um jeito de chamar o cara de impuro para se safar. Você acha que o Pedro foi transformado? Não. Aí, no meio da conversa, antes dele completar a mensagem, antes dele chegar no 4º ponto, fazer o apelo, o Espírito Santo desceu, interrompeu a mensagem dele, foi aquela bagunça, avivamento. O Pedro falou, tem jeito não. Aí ele vai dar o relatório da visita pastoral. Foi, irmãos, é o seguinte, obedecendo a voz de Deus, eu fui na casa do impuro, porque Deus falou que eu não posso chamar impuro de impuro, mas eu fui lá. E é o seguinte, eu estava no meio da mensagem, pouco antes de eu acabar, quando eu ia fazer o apelo, o Espírito Santo desceu. E como o Espírito Santo desceu antes de eu fazer o apelo, para ter certeza que o cara tinha entendido, eu não tive outro jeito, amados, a não ser batizar ele. Não, rapaz. Só reunião de presbitério para acontecer um relatório desse. Porque até aqui o Pedro não entendeu que o propósito é o quê? A comunhão. Você acha que está pouco? Ferrou um pau com Paulo. Pau! E agora esse cara que é doutorado em teologia, que já... O Paulo chega para ele e fala assim, Pedro, eu preciso falar uma coisa com você séria.
Você, Pedro, é um crente espetacular, mas você é um hipócrita. Pedro, você é o apóstolo da igreja, mas você é um hipócrita. Você, quando está com os gentios, você se comporta como gentio, mas basta chegar um cara mais tradicional que você nega os gentios tudo para salvar sua pele. Conversa difícil, amados. Os nervos tudo esticado. Os tendão podiam tocar música. Amém? É para isso que a gente tem nervo e tendão, porque nós temos que saber ficar nervoso e tenso. A conversa foi tensa e nervosa, mas não rompeu. Lá na frente, suas últimas palavras, né? Suas declarações finais. Pedro escreve assim: irmãos, presta atenção no que fala o nosso irmão Paulo. São coisas muito difíceis de entender, mas tem que ser ouvidas. Então não é novidade, amado, que nós temos muita dificuldade de entender, porque a gente se recusa a aprender. E a gente se recusa a aprender porque nós não entendemos que o propósito de tudo isso não é a salvação de cada um, é a comunhão de todos. Então Deus derramou virtude para que a gente possa viver com segurança e sem ansiedade e paz os processos, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, que nada nos separará do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, e que em Cristo nós não somos vencedores, a vitória não é nossa, nós somos mais do que vencedores até quando todo mundo acha que a gente foi derrotado. Porque eu não sou vencedor no resultado, eu sou vencedor no processo. Porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então o Senhor é meu pastor e eu serei uma pessoa a quem não falta coisa alguma. E não uma pessoa que não tem falta de coisa alguma. Eu serei uma pessoa completa, apesar de ter falta de muita coisa. Então eu posso ter falta de muita coisa e isso não vai fazer com que eu seja uma pessoa incompleta. Então, exatamente porque nós já somos perfeitos, nós caminhamos para sermos aperfeiçoados. Porque eu só posso ser aperfeiçoado porque eu já sou perfeito. E ser aperfeiçoado não quer dizer que eu não tenha defeito, quer dizer que eu tenho 100% de compromisso com a perfeição que eu represento e por isso eu posso ser aperfeiçoado. E quando eu estiver totalmente aperfeiçoado, ainda vai ter gente que vai olhar para mim e vai achar algum defeito. Porque nós achamos defeito até em Jesus, porque nós olhamos para ele e não havia nele beleza que nos agradasse. Então, defeito não é ausência de perfeição, não é ausência de defeito. Perfeição é plenitude de compromisso, ainda que alguém ache que ficou algum defeito. Amém? É por isso que você é mais do que vencedor. Porque às vezes até você vai achar em você mesmo ainda algum defeito. Mas o defeito que você achou em você não impede você de viver como alguém perfeito. Porque nós que somos perfeitos temos esse entendimento, por isso a gente vai deixando para trás as coisas que podem ficar para trás. E vamos sendo aperfeiçoados, porque os processos vão nos aperfeiçoar até que a gente seja uma expressão plena da semelhança. Amém? De modo que quem vê o Filho vai ver o Pai que o enviou. Então, todo o aperfeiçoamento é para que você possa ser um promotor da comunhão e ninguém à sua volta seja ignorante a respeito de quem é o pai dele. Porque você é o perfeito irmão, porque você é o perfeito filho e porque, sendo perfeito filho e perfeito irmão, você usou o seu perfeito pai de quem achou que era órfão. Glória a Deus, amados. Amém. Você vai ser pai de todos aqueles que ninguém queria ser pai, você vai ser irmão de todos aqueles que ninguém queria ser irmão, você vai ser filho de todos aqueles que ninguém queria ser pai. Glória a Deus. Tudo que a família é, tudo que o amor significa, estará expresso de maneira multiforme na vida de cada um. Perfeitamente. Porque o Senhor é seu pastor, e Ele vai trabalhar nos processos para que você, ao fim, seja alguém em quem não falta coisa alguma,
apesar de você ter falta de quase tudo. Mas é quem você se tornou e não aquilo que você precisa ter para sentir que a partir do momento que você tem, você se tornou quem você não era. Não. A partir do momento que você tem a consciência de quem você já é, você está livre para ser representante dessa vontade de Deus de família, dessa vontade de pai de família, porque você não vive mais de acordo com o que você não tem, porque você tornou uma expressão plena de quem você é. E a expressão plena de quem você é tão forte, tão segura, que você nem precisa comer. Sua alegria é ver que todo mundo já comeu. Você não é o primeiro a entrar no ônibus que vai para o céu. Você é o último. Não chame as pessoas para ir para o céu como quem já embarcou. Mas chame as pessoas para ir para o céu como alguém que não embarca sem elas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu seguro o ônibus. Eu faço esse ônibus atrasar, mas eu não embarco sem você. Glória a Deus, amados. Você está bem resolvido. Você conhece o Pai. De modo que você aprendeu que pontualidade não é chegar na hora, é estar preparado para o atraso. Amém? Tinham 10 noivas. As 10 chegaram na hora, mas só 5 estavam preparadas para o atraso. Então, pontualidade não é a ansiedade de chegar na hora, é a capacidade de aguentar o atraso. Amém? Porque muitas vezes quem realmente conta pode chegar atrasado. E a sua pontualidade fez você chegar na hora, mas também preparou você para saber esperar. Amém? Às vezes a melhor expressão de Jesus na sua vida vai te dar a nítida sensação que está o quê? Atrasado. Só porque você foi pontual. Cadê a irmã que estava falando aqui das lutas lá com o filho? Amém? Continue sendo pontual. Mas tenha óleo suficiente para esperar o quê? O atrasado. Glória a Deus, amado. Porque Deus vai frustrar a sua expectativa. Apesar da sua oração ter sido fervorosa. Porque quando Lázaro estava doente, as 2 irmãs mandaram um recado para ele. A nervosa e a docinho. Na hora de aprender, tem 2 tipos de gente. Guarda um segredo no seu coração. Na hora de aprender, tem 2 tipos de gente. O nervoso e o docinho. Mas na hora de enquadrar Jesus, é tudo igual. Quem é nervosa enquadrou Jesus e falou, se o senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. E a docinho falou, se o senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Amado, é só 2 jeitos diferentes de aprender, mas na hora de enquadrar, é o enquadramento da nervosa e do docinho. Na hora que a expectativa é frustrada, não tem nervoso nem tem docinho, tem desapontado. Glória a Deus. Amém? Porque para conhecer a vontade de Deus, eu tenho que ser frustrado da minha expectativa. Porque o propósito de Deus é a comunhão, não é a solução.
Nós temos que parar de ser uma igreja resolutiva para ser uma igreja redentiva. O mundo não está precisando de solução, o mundo está precisando de redenção. E a igreja está aqui para redimir, para reconciliar. Amém, amados? Glória a Deus, privilégio, uma honra. Me sinto muito honrado assim, de estar nesse ambiente, com essa disposição toda, esse empenho. Tem muita gente que às vezes fica assim, Paulo Júnior, essa disposição sua de ensinar. Amado, eu fico chocado com a disposição das pessoas em aprender. Então, eu queria devolver para vocês o que eu recebi de vocês. Amém? A mesma honra que vocês me dedicaram, a atenção, o empenho, está garantido na vida de vocês. Não tenham medo, não retrocedam, não desanimem, porque é isso que vocês vão receber. Sempre. Que a honra e o empenho de vocês seja testemunho para vocês mesmos. Amém? Esse coração que vocês estão entregando aqui é o mesmo coração que Deus vai colocar no coração das pessoas, lá na vida das pessoas, quando você se livrar das suas expectativas. Para ter convicção das virtudes, viver em paz os processos, para ser um agente de comunhão e não de solução. Glória a Deus. Aleluia.